mais, também queria cumprimentar aqueles que nos assistem pelas redes sociais neste momento. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos vós. Nós estamos passando por uma situação calamitosa neste Moçambique. No mês passado houve uma catástrofe atmosférica que atingiu de forma muito violenta a região sul de Moçambique, no qual muitos moçambicanos perderam suas casas, perderam seus bens. Naquela região também nós temos uma igreja lá em Chokwe. Os irmãos acompanharam pelas imagens chocantes aquilo que aqueles nossos irmãos em Cristo também estão passando. Quando acontecem certas coisas como estas de grande impacto social, a tendência de muitos é começar logo a murmurar, começar logo a se lamentar. Quando eu tive conhecimento desta trágica notícia, estávamos fora do país, mas das poucas vezes que conseguimos aceder à internet, conseguimos ver aquelas imagens chocantes. E a primeira coisa que eu me perguntei a mim e a Deus é, porque nós sabemos que todas as coisas Deus permite neste mundo. Mas em vez de você começar a perguntar ao Senhor por quê, você tem que perguntar ao Senhor qual é a mensagem que o Senhor quer nos trazer. Qual é o ensinamento? O que devemos aprender com esta situação trágica? Em vez de desviarmos o foco da mensagem que Deus quer nos trazer, porque na sua vida, cada vez que acontece algo errado, algo mal, em vez de você murmurar, aprenda a perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? O que eu devo aprender com isto? Qual é a mensagem? Qual é o ensinamento que o Senhor tem para mim? E neste processo de intimidade com o Senhor, Ele me enviou esta passagem. Que eu quero compartilhar com a igreja. Nós estamos no tempo da adulão. Essa mensagem também se enquadra no adulão, porque você vai entender daqui a pouco por quê. Quando o Senhor nos diz na sua palavra, você pode ter outra versão aí consigo, mas a minha diz: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Em outras versões está a dizer que muito feliz é aquele que socorre ao pobre. A alegria quando você socorre ao necessitado. Se você vê o salmista em 3 ocasiões começa com a bem-aventurança. Tanto no capítulo 1, no capítulo 32 e agora no capítulo 41.
Mas se nós lermos também o que o Senhor Jesus falou em Atos capítulo 20, versículo 35, Jesus disse: a maior alegria em dar do que em receber. Então, quando Deus começa a repetir uma mensagem de forma reiterada, a mesma mensagem, é porque Ele quer que aqueles que se chamam pelo seu nome guardem essa palavra no seu coração. Lembre o que o salmista aclamou em Salmos 119, versículo 11: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. Como é que Jesus não caiu na tentação de Satanás quando estava no deserto? Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, foi a palavra de Deus que é a arma ofensiva, a arma espiritual, que você tem que lançar também a Satanás cada vez que ele disser não dê. Não acuda ao necessitado, porque às vezes vem-nos essa voz. Você recebe uma informação de uma situação de alguém que está verdadeiramente aflito, há uma voz que diz dá, há outra voz que te diz não dá. Verdade ou mentira? Aquela voz que te diz não faça o bem é a voz do diabo, é a voz da tua alma, é a voz da carne. E nós precisamos ter essas verdades no nosso coração para que não caiamos no erro de não proceder no bem. Mas todo aquele que pratica a generosidade, como também está nos a revelar esta passagem, recebe infinitas bênçãos do Senhor. Se não, vejamos, existem só nesta passagem 5 promessas que cada um de nós vai receber quando pratica a generosidade, quando socorre ao necessitado. Você pode começar a ver aí no verso 2. A primeira promessa é que o Senhor o livra no dia do mal. Você tem noção do que significa o dia do mal? São naqueles momentos em que você estaria condenado à ira do Senhor, você será livre, você será resgatado e liberto da ira do Senhor. Porque a Bíblia diz que todos nós seremos julgados. Jesus voltará em breve. Se você vive uma vida de generosidade genuína, não aquela generosidade para mostrar que você é generoso, você será socorrido pelo Senhor. O Senhor nos livra no dia do mal. Amém. A segunda promessa que acontece vem logo a seguir. O Senhor o protege e preserva a vida. Quando nós praticamos a generosidade, quando nós socorremos ao necessitado, não só seremos felizes, não só seremos protegidos do dia do mal, mas também o Senhor nos protegerá.
e nos preserva a vida. Anoro ni kalihera we Neste mundo nós estamos sujeitos a várias situações, a vários desastres, acidentes automobilísticos, situações imprevisíveis. Aqui está dizendo claramente que o próprio Deus vai lhe proteger. O próprio Deus vai preservar a sua vida. A terceira promessa, Deus diz que você será feliz. Eu e você seremos felizes. Aqui na terra onde vivemos. Mas você será feliz. Você tem noção de que felicidade é essa que Deus está falando? Para este mundo, o conceito de felicidade é amealhar riquezas, é acumular bens. Mas pelo aquilo que Deus está nos falando aqui, o Senhor fará feliz aquele que com seus bens acude de forma alegre, de forma generosa ao necessitado. Há uma alegria que ultrapassa o entendimento humano. Há uma paz que o próprio Deus vai derramar sobre você. Cada vez que você estiver praticando atos de generosidade ao próximo. A quarta promessa, a palavra está nos dizendo que o Senhor não entrega à vontade dos seus inimigos. Quem é que não tem inimigos aqui? A partir do momento que você aceitou Cristo, os inimigos duplicaram. Porque os nossos inimigos não são só aqueles que você vê. Os mais perigosos são aqueles que você não vê. Mas a palavra está a dizer que o Senhor não entrega nas mãos dos teus inimigos, seja aqueles que você conhece na vizinhança, como aqueles que você não conhece. Aquele que ajuda o necessitado, o Senhor o livra das línguas inimigas. É o que está nos a revelar aqui a palavra. Mas tem uma quinta promessa que está ligado à saúde. Aqui a palavra diz que o Senhor assiste no leito da enfermidade. Quando doente, Ele vai restaurar a nossa saúde. Na versão da língua de hoje, diz: o Senhor assiste na doença de cama. Há diferença você estar doente, andar, e estar doente de cama. Quem está doente de cama está numa situação de gravidade extrema. Você está mais para a morte do que para a vida. Então Deus está nos a revelar aqui que Ele próprio, com a sua mão direita poderosa, vai lhe resgatar dessa situação de saúde grave. E vai lhe aconchegar, vai lhe dar livramento, vai lhe refrigerar. Amém? Você está aqui? Então, estes salmos, irmãos, destaca a boa-aventurança
noni heria de oteli wa quem murima cuida dos pobres e dos necessitados. oreriwa walipo yale na Então, kalihera Deus aqui alipo promete- ohawa no vela vela Deus promete livramento. muluku onno onno Deus bahani promete natiri proteção. o kaliherani Deus promete restauração da muluku saúde. onni hime wero nimo kapelelani onimo ruhelani ekumi wakati wo wereiwa E não só, Ele promete se a preservar a sua vida o onni mpaka natiri wiro nimo pwehano kati anyu ekumi e a anyu livrar de todos os seus inimigos. ni onimo tapulani weriwa wana ni anyu otene Então, são bênçãos mareliho ligadas a um ato seu de generosidade. neta vamosani muteko wo oreriha O mundo lá fora, olumenku utau alguém que não tem Jesus, olohirina Yesu não pode ser mais generoso que um que tem Jesus. kuvanlikana na o ore rasha murima Porque umvikana Jesus mulipori na foi Yesu. aquele que maior demonstração de amor nos deu. Maana Yesu toni hansheni pento vancheno vikana tu Ele se entregou por nós o hiva herere maha em um ato de amor. muteko wani pento A maior oferta que a vida, o kala o A maior ulu pale oferta vikana ekumi que a vida eterna, que a salvação. o kala vaha ulu pale vikana ekumi o himala E Ele nos aconselha a sermos iguais a Ele. o onni ni himera wira ni hano kala ntoko yo o Então, este salmo enfatiza que, mesmo em tempos de adversidades, ntoma swala ni hime o potu kala okati wa mesmo em ota kala tempos de doença, potu kala okati wa wereiwa todo aquele que age com compaixão oteno ole uneta ni oteliwa norera murima será também amparado, onoroa okapeleliwa será também abençoado. onoroa oreliwa A Bíblia diz masoni hime ava em Provérbios 19 e Livro de 17 que todo aquele que ajuda o pobre oteno olo ninkali está a emprestar a Deus moli hamuluku e Deus o retribuirá. ni muluku Porque Deus não onoromba tem dívida com ninguém. mana muluku komko Você não está a emprestar àquele necessitado, você está a emprestar a Deus. yuka hemu muko o pi seu hamuluku recurso. lo vela vela mumuko pi hamuluku Mas mansa ajudar o próximo não é só em dinheiro. Você pode ajudar de muitas formas. hini musuru kupai O simples fato de você se oferecer para dar uma mão a alguém que precisa, você já está a praticar generosidade. o vela vela nyumu mo Tem que haver alegria no coração. o hano teliwa murima Amém? Agora, se vermos o que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 13, na we haro livro ya miruku na Almeida Corrigida Fiel, diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ole untie la maro awe ele mesmo também vela vela clamará e não será ouvido. na ve owo onokuelani koniwiwa Você tem tapado o seu ouvido ao clamor do necessitado? nyuwa munitie la maro anyu mulipo hawa akuela ka Pergunta ao seu vizinho aí ao lado. mukohe munni nyubo Alguma vez você tapou seu ouvido ao necessitado? motoko tie la maro anyu okati mukweli wanyu Eu sei que aqui na igreja ninguém tapa seu ouvido, amém? kokopaliwera kavontie la maro a Mas olhem bem o que está dizendo. wehe orata ene himi aya O que tapa seu ouvido ole untie la maro awe é aquele que finge que não está a ouvir, mas ouviu. tio le onikompelo hiwa o É aquele iwalene que faz de conta que não viu, toloni onikompelo mas na verdade viu. onalene Simplesmente ignora. no hierera pai Haverá o dia dele também nesta terra. ono kala ni hiku nawe na ve mulaponi Não há ninguém kavomu que está isento de situações de aflição, meus irmãos. o hinro awe o kala na mahiku awe Hoje você pode estar bem financeiramente, olelo nyupoto kala sana ni muhako mas se Deus lhe deu longos anos de vida, algum momento você vai passar uma tribulação. nto muluko van hene no kati unchene ni hiku no mnoro awe vela vela Aquele a quem você negou socorrer quando você tinha condições para socorrer, nto yole mamukote nlanyu mukali here wakati marina anyu você pode se ajoelhar, pode clamar a Deus. Está escrito aqui
Nyupoto kuela elempalene mumpukuni. o seu clamor também não será ouvido. Okuela wanyu nave konro wiwiwa. Quem sabe se algumas respostas que você está à espera há muito tempo não estão a ser respondidas porque você também lá atrás não deu socorro ao pobre. Boto kala wenyu wakati ule marina anyu kumakali hendra lipo ovela vela olelo muina aku. Esta palavra é para todos nós, incluindo a mim próprio. Ntomaswala tawi huotene ahu ni miova. Então precisamos receber esta advertência da Bíblia Ntonihana wiwelela ela puku himiawe. sobre a empatia, compaixão. Mahao kalihera na ni wone. E a lei da semeadura também está ligada a tudo isso. Ntovanone aniwala nave. O que é que diz a lei da semeadura? Masu ahime Alguém se mahao lembra? wala tani. Toda ação gera uma reação correspondente. O homem, aquilo que ele plantar, também colherá. Ele mutuna alawe hepa yelo. Se você está a semear amor, você vai colher amor. Ntomalaka ni pento munro. Se você está a plantar generosidade, você também vai colher generosidade. Malaka urera murima na Se você está a plantar murima. bondade, você vai colher bondade. Malaka urera murima na munro. Mas se você está a plantar egoísmo, você vai colher egoísmo. Malaka miko na. Se você está a plantar a negação de socorrer ao necessitado, você também vai colher em algum momento essa mesma semente que você está a plantar. Então toda ação amorosa vai trazer consequências amorosas, mas toda ação carnal, que é aquilo que se opõe à vontade de Deus, também vai trazer essa mesma resposta. Se vermos o que está em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. Porque quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando você está a dar generosamente algo a alguém que precisa, você está a plantar no Espírito. É Espírito com E maiúscula. Você está a mostrar fruto do Espírito. Você se lembra quais são os frutos do Espírito? Entre vários, aí vem a bondade. Você está a refletir verdadeiramente que você é filho de Deus, que você é discípulo de Jesus. Esta é a lei da semeadura. Ligado a isso, vemos também em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aqui está ligado à proporção. Lembre-se disto. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Se você vive auxiliando ao pobre, auxiliando ao necessitado, de forma alegre, de forma livre, não porque alguém está a te obrigar, você vai colher em abundância essa semente, esse fruto dessa semente. Não sou eu que estou a falar, é eu que estou a dizer as Escrituras. Por isso que eu dizia, você tem que guardar essas mensagens, essas palavras do Senhor no seu coração, para quando você ter aquele sentimento, chega a hora de ofertar, você, e hoje não. Aí você tem que se lembrar dessas palavras. A Bíblia diz que você não pode nem vir à igreja de mãos a abanar.
maswani himewera muhiroe Porque okeresha não é possível Deus não te dar nada. maana kuvanwera ne amuluku Alguma hova coisa hani Deus te dá. O problema nosso é medir o gesto pela quantidade. mtoma haya hiyo ni mpaka Lembre-se da passagem que Jesus falou daquela mulher que só tinha 2 moedas. E os fariseus que vinham ali, que depositavam ouro na caixa de ofertas da igreja. Então não é pela quantidade, é por aquilo que está no seu coração. Você tem que entender isso. Muitos se constrangem porque dizem, 10 meticais. 10 meticais faz a diferença. Se você vai comprar passagem aérea para Maputo, que custa quase 30 mil meticais, e você só tem 29.900, você acha que LM vai aceitar você dizer que não tem? Vai aceitar? Então aquele 10 metical é o que você tem, mas dá com alegria. Amém? Não é pela quantidade, irmão. Porque o pouco, quando se junta com outro pouco, faz muito, faz a diferença. Então, a semeadura é opcional. Mas a colheita é o quê? É obrigatória. Você pode decidir não semear, não ofertar, mas aquilo que Deus falou, que são as promessas dele, são obrigatórias, porque ele sempre cumpre as suas promessas. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele prometeu nas suas escrituras. Amém? Então, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por outro lado, sempre vai escolher mais daquilo que você semeia. Quando você lança uma semente de milho e ela germina, dá as espigas, ali você não vai colher também uma semente de milho, você vai colher muitas sementes. Este é o princípio da semeadura. E outro princípio é que só você colhe depois de você semear. Se você não semeia, você não vai colher. E por último, vai escolher da mesma proporção que você plantou. Ou seja, generosidade vai gerar generosidade. Amém? Então, nós precisamos de clamar, de entrar no adulão, porque precisamos ser transformados nesta área da generosidade, irmãos. Nós temos dificuldade para dar. Às vezes é preciso alguém morrer para começarmos a dar. Mas quando essa pessoa está em vida, não conseguimos dar de livre, espontânea vontade. Misericórdia. Você se apercebe de alguém que está numa aflição de saúde, que precisa de uma cirurgia que só é possível fora do país. Se essa pessoa posta algo a pedir ajuda, são poucos corações que se prontificam a ajudar. Mas nós temos que nos colocar no lugar dessa pessoa. Se fosse eu com aquela aflição, o que eu esperaria do corpo de Cristo? Esses que são meus irmãos, a quem Deus diz eu devo amar acima de todas as coisas. Aconteceu com aqueles nossos irmãos lá em Chokwe. Você já se colocou no lugar daqueles irmãos que você perdesse
toda muhiwe hamari nyuo a sua casa, empanyo yotene mpwete seus yolene bens, você ficasse só com a roupa que você tem. murinene ikuo Você muandra nyumpahi já se colocou a pensar, muhupu ela mesmo seyo que seja por um minuto, hata ereno katiba kani pahi a fome que aqueles nossos irmãos estavam passando? Você já se colocou a pensar nisso? etala asina hale amvira ya nyumu hupu ela seyo O teu Deus meticais faria falta, meu irmão. nto konto anyu muloko inni prisare Aquela roupa que você está cheio no guarda-fato, que você já não usa, faria falta aqueles irmãos, porque perderam tudo. ikuosa nyuye mupoin hanyu muhiwara nyu to sinoro wakali heri asina yale amprisa apote Algum alimento não perecível também seria bem-vindo para eles, porque vocês têm acompanhado nas notícias aqueles acampamentos, as condições que estão ali. ioja sei sihininta para waba Infelizmente o sistema nem sempre funciona de socorro imediato. nto iko hasinchene sistema kenira ne ninanoru Deus nos põe à prova todos os dias, meus irmãos, muluku onni no nakula nihiku para ver em que nível de cristianismo nós estamos. baro niwe hampanta sheni hini niweri ahu mupenta Você não pode ser o mesmo que você era no ano passado. Este ano também você está no mesmo nível de cristianismo. Nós temos que sair da teoria para a prática. A Bíblia diz: sede praticantes da palavra. Em Tiago. Amém. Por isso, Davi nos traz essa passagem: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Muito feliz é aquele que ajuda os necessitados. Por que eu dizia que esta passagem está ligada com Adulão? Quem esteve aqui na pregação que o pastor Coelho deu, e quem foi ler depois, porque não basta receber a palavra aqui, você tem que ir conferir nas escrituras aquilo que você ouve aqui. Nós vimos ali que David fugiu de Saul, do rei Saul, e foi se esconder naquela caverna do Adulão. Mas ele não fugiu de Deus. Ele fugiu de Saul, o rei que queria o matar, mas não fugiu de Deus. Ele entrou num processo de oração, de adoração, porque ele reconheceu que Deus era o seu refúgio. Não era aquela estrutura. Depois de seguiram 400 homens. Como é que eram aqueles homens? A Bíblia diz que eram homens pobres, homens entristecidos, homens famintos, homens amargurados. Mas David não os rejeitou, David os acolheu. E em oração e adoração, o que aconteceu no fim? Aqueles homens que eram pobres, que eram miseráveis, como diz a palavra, saíram de lá fortalecidos como valentes guerreiros. Amém. Nós temos que reconhecer que há muitas coisas que por nós próprios não é possível você ser transformado, irmão. Nós precisamos também buscar o nosso adulão nas áreas que nós sabemos, porque cada um sabe das suas fraquezas. Pedir ajuda. Entrar-se em entrosamento com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe transforme nas áreas que nós precisamos ser transformados. Porque se Jesus se esvaziou, se entregou por você e por mim, Ele diz também: faça o mesmo ao próximo. Este é o segundo mandamento, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos.
Então nós temos que, nesse adulão, Então, atulau wala lutar contra aquilo que é o oposto da generosidade. ni hano wana na ni iye sinikoti ha ovaha. Quais são as coisas opostas à generosidade? Sin wana na ovaha isheni. Você encontra aí o egoísmo, Muno panya ni puronne a avareza, milili miko. a ganância, Então, o pavela sotene para nyuo a masini. mesquinhez. Mesquinhez. Então, o kala mulipo onya area. E aquilo que é chamado ser cacata, é cacatice. Mas no dicionário diz sovenice, palavra bonita, mas significa ser cacata. Então, mulipo ota kala. Então o egoísta Ole, o pavela sotene para que mansawe. pratica o egoísmo tem um foco exclusivo para si mesmo. Sotene o pavela wira ikalesa waweru. Ao passo que o avarento Ole, que orinamiko. pratica a avareza Ole, orinamiko. está apegado excessivamente ao dinheiro, Onni kusha. está apegado também aos bens. Pavela sinchene. Com shukuru. No dicionário diz que é o pão durismo, Então, basoni mawira e pau yona nara. ou seja, que nem o pão ele quer dar, Nakale pau com pavelo vaha. tudo para ele. Sotene para ena. O mesquinho Yo que pratica a mesquinhez vara miteko samishkinya. se refere àquela pessoa que tem falta de grandeza moral, que tem um caráter baixo. Himya mutu yole o wiye viha kulokati. O ganancioso Ole, que pratica a ganância ole himya é kulokati aquele que está cheio de cobiça, Diole ontuna sotene, omusivela que tem sotene. um desejo desmedido pelo ganho, pela Ole, riqueza. ole were wisiva mwa pavelo kala netu. E o sovina, Nto mulipa yola sovina. que pratica a sovinice, Ole oneta la sovina seya. é aquele que eu dizia que é um forreta, em outras palavras, é um cacata, é um agarrado. Dole Você tem que aprender, aqui está um meritíssimo que usa esses termos, sovinice. diole o mantata. Ser sovina é ser agarrado, é ser forreta. Nto mulipa yola ser diole o cacata. mantata o hinwere ovaha. É aquele que, mesmo tendo, ele não quer dar, porque aquilo está enraizado. É um espírito mau que está dentro dele. Diole nira hatoka la naka con were ovaha. Esses sentimentos é o contrário da generosidade, é o contrário da bondade, da compaixão. É contrário, é o oposto do espírito altruísta. A Bíblia diz que nós devemos ser caridosos. Todo aquele que se diz cristão, entre vários atributos, que ele deve ter, uma das coisas que não lhe pode faltar é o espírito caridoso, o espírito generoso. Por isso é que precisamos de clamar. Se temos que jejuar, entrar na caverna do adulão, clamando por transformação interior. Porque existe alegria quando nós praticamos a generosidade. Existe uma boa aventurança que Deus prometeu para nós. Existe alegria quando nós damos ao necessitado. Então a Bíblia nos exorta aquele amor prático através da generosidade. Eu falei deste provérbios para que você volte a reter esta passagem no seu coração. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Está escrito. Quando Satanás lhe querer impedir você praticar generosidade, você diga: está escrito. Quem pratica generosidade, o Senhor retribuirá. É uma ordenança. É uma ordenança, meu irmão. Então você tem que estar munido
Quando nós, não sei se alguém se lembra na pregação que demos sobre o jejum que agrada ao Senhor. wakati na hima huma otukwa onati Alguém se lembra? Está em Isaías, capítulo 58. Aqui Deus está nos a revelar, o profeta está nos a revelar que, para além de ser uma ordenança que nós pratiquemos a generosidade, ohia okhala yorumela wira hiyo nikaleke aliporera murima ele foi mais além. o ohimia ulu palesha. Não basta você jejuar, não basta você viver de oração. Kuvanwe hananyu ovekela pahi wala O teu jejum tem que estar ligado a atos de generosidade. Nto otukwa wa Yohana okueta Senão, bamosani vejamos- miteko sova ha. No verso 10 diz: se derem de comer aos famintos Mabahari alipo e ovoliwa socorrerem os necessitados, ni wakaliheria alipo a luz da hawa. minha salvação brilhará, Opo waka onoro waria. e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Epipi mwetela nyu enoro waria toko ni hiku. Aqui o profeta se referia no meio do jejum. Você tem que praticar atos de generosidade, porque é algo que agrada ao Senhor. Nto profeta wa nihimia matukwa Porque kamuhano suela mais à oba. frente ele vinha dizer que o Senhor sempre os guiará. Nto maswani himera. Até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Ou seja que, se você jejua, meu irmão, Nyuma tukwa kamunna. estou a lembrar para que você traga o refrescamento. Kino upusherani wira Não basta se privar do alimento, não basta entrar em leitura das Escrituras, mas você tem que começar a vivificar e praticar atos de generosidade. Você tem que auxiliar ao pobre, você tem que socorrer ao necessitado. Se tem alguém doente, você tem que dar apoio, auxílio a esse doente. Porque aí o próprio Deus também, no verso onde você pode ler em casa, vem as promessas que Deus dá quando você pratica atos de generosidade. Então isto é muito sério, irmão. Então, não é um ritualismo. Porque aqui o profeta está nos a dizer que o jejum genuíno traz luz, traz cura, traz proteção divina e restauração das ruínas, tornando o praticante um reparador de brechas. Deus repara todas as coisas através de um simples ato de generosidade. Então, em Gálatas capítulo 6, do verso 9 e 10, a palavra diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Façamos o bem a todos, principalmente o quê? Você está lendo, você está aqui. Deus está a dizer que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Principalmente a família da fé. Quem é a família da fé? Esse que está ao seu lado é a família da fé. Aqueles irmãos que estão em choque, que são da nossa congregação, são família da fé. Aquela irmã que está precisando de apoio para o seu tratamento cirúrgico é a sua família da fé. Aquele que perdeu o seu ente querido, está passando por necessidades, é o seu irmão da fé. Amém. Amém, igreja.
Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando, amém? Orinamaru oyue ele. Você não pode sair daqui como você entrou. Nyumu hikumemu musisa le mvolongwanyu. Como se não bastasse, se vermos em Hebreus, Nawe haru livro ya Heberi, capítulo 13, versículo 16, somos lembrados que não devemos esquecer de fazer o bem nihilia leo paka sorerela. e de repartir o que tem com os necessitados, Ni okawa na ele rinahu na lipo ohawa. pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Maana iya miteko simusiveli hamuluku. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Ola mutuko onikali Então, musiveli hamuluku. Por isso repiso, há muita alegria quando você socorre ao necessitado. Porque é um ato de prática de amor, é um ato prático de generosidade verdadeira. A Bíblia diz que não devemos esquecer de repartir aquilo que nós temos ao necessitado. E em Deuteronômio capítulo 15, Deus pede que façamos de forma livre esse ato de generosidade. Vejam o que está escrito aí: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Depois que Adão pecou, Deus disse que nunca faltarão pobres na sua terra. Por isso que nós temos obrigação de ajudar de forma livre, com alegria no coração, porque tudo aquilo que você não fizer com alegria, o mesmo acontece com a sua oferta, com o seu dízimo. Se você não dá com alegria, é melhor não dar, porque Deus sabe o seu coração. Você não pode dar só porque alguém está a lhe pedir, mas se você sabia que esse irmão está precisando, está passando por uma situação verdadeiramente de aflição extrema, você tem a obrigação de socorrer com aquilo que você tem. Porque em Tiago capítulo 2, nesta passagem que vem na nova tradução de língua de hoje, quis trazer essa versão para que mesmo aquele que tem dificuldades de entendimento entenda. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Você entendeu? Você está aqui? Glória a Deus. Irmão, está mais que claro aqui. Deus quer que você tenha e pratique um coração generoso, porque no próprio livro de Tiago, antes desta passagem, diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Se você diz que é filho de Deus, que você é discípulo de Jesus, você tem que viver praticando aquilo que você ouve, aquilo que você aprende. Você tem que mostrar obras na sua vida. Na Bíblia tem a passagem do Cornélio, que a Bíblia diz o que dele. Era o oficial romano, mas o que a Bíblia fala dele? Era um homem o quê? Um homem justo, que apoiava os pobres, que dava esmolas, ajudava os necessitados. Então, para além do ato de fé que ele tinha em Deus, apesar de ser romano, ele tinha obras de caridade.
Oh, ani vara miteko so Era kali conhecido herana. em toda a zona. Ani sueliwe Por isso ikai rwao Deus yotene. teve compaixão dele Tetu muluku amurele ao ikarari. e fez ele se encontrar com Pedro para alcançar a salvação. Nto murumela Petro wira kumana ne wira opowe. Você está aqui. Deus não mente, Muluku porque ele não é homem para mentir. Mano, Aquilo que ele promete, ele cumpre. So tene si Ele está a pedir que eu e você sejamos pessoas caridosas, sejamos pessoas prontas para dar, porque há maior alegria em dar do que em receber. Amém? Estamos mesmo quase próximo do fim. Nós vamos lembrar o que o Senhor Jesus nos ensinou na última semana que Jesus passou antes de ser traído, antes de se entregar e morrer na cruz. Ele anunciou o fim dos tempos. E ele lançou várias parábolas. Mas no livro de Mateus, capítulo 25, livro de Mateus, capítulo os versículos 35, 36 e 40, vamos tentar simplificar. Ele tentou ensinar aos discípulos aquilo que é o ato verdadeiro de amor, que agrada a Deus. Então, aí as escrituras dizem: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? O próprio Jesus nos está ensinando aqui. Estava exortando que cada vez que você ajuda o necessitado, cada vez que você socorre o faminto, você tem que saber que está a ajudar o próprio Jesus. Porque ele em secreto vê esse ato. E aquelas promessas que nós vimos ali atrás, você recebe. Então nós não podemos ser indiferentes a atos como estes de caridade, irmãos. Porque existe alegria quando nós praticamos esses atos de caridade. A igreja tem que passar a outro nível de socorrer o necessitado. Não se trata de criar preguiçosos na igreja, mas trata-se de criar verdadeiros apoios que fazem com que aquele irmão que está no chão consiga se levantar e andar sozinho. Você está convidado a participar neste processo. O Ministério Social da Igreja se propõe para este ano fazer grandes coisas nesta área, de apoiar os necessitados. Mas quem é a igreja? É você, sou eu, todos nós somos a igreja. O seu pouco fará diferença. Vos garanto que esta igreja é do Senhor Jesus. Se você às vezes o diabo lhe traz exemplos de outras congregações onde não existe transparência, aqui existe transparência daquilo que entra de ofertório, chega ao destino que precisa. Porque muitos perdem a bênção com aquela coisa de que eu vou dar aquela roupa
não sei se vai chegar, já aí você já está pecando, só por você duvidar. Eu confesso que no início da minha conversão também pecava nesse sentido, porque eu tinha, de tanto ouvir nas redes sociais os escândalos que haviam, eu deixava de ofertar, deixava de dizimar, pensando de que aquele valor seria mal usado. Até que eu, pela ajuda do Espírito Santo, me dei conta, não, aquilo que me cabe a mim fazer, eu farei. Se alguém usar mal esse fundo, é Ele, Deus, que vai se ver com ele. Amém? Não deixe você perder a sua bênção. Entremos no adulão, pedindo transformação do nosso interior. Precisamos entender que há maior alegria quando você dá do que quando você recebe. É muito bom você receber, mas há maior alegria quando você dá do que quando você recebe. Se você ler com atenção Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor, existem 15 versículos ali a falarem disso. Você tem que sair daqui, ler com atenção e tomar posse para você o que está escrito ali. Mas para você ter aquelas bênçãos que Deus promete, uma das tantas coisas, para além de você viver livre do pecado, fugir do pecado, você tem que viver em atos de generosidade. Você tem que transbordar de bondade em você. Disse que ajude ao próximo, mas não olhe a quem. O que importa é o ato de ajudar. Porque aquilo volta para você. Vocês já ouviram que você, cada vez que você ajuda alguém, você está a entregar ao Senhor. Então, não se deixe enganar por o diabo quando lhe impede de fazer atos de caridade. Amém? Nós precisamos vencer esta parte. Vou pedir à igreja agora a ficar de pé para lermos a última passagem que os levitas se posicionarem. Se nós vermos o que o Senhor Jesus nos ensina na passagem bíblica do 1 João, capítulo 3, versículo 17, desde o 16 a 18, mas de 17 a 18, logo no 16 ele começa dizendo: Deus, o próprio Jesus, ele fala sobre o amor, que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele começa assim, no versículo anterior a este. Não está a sair? Ok. Você pode ler aí comigo. No versículo 17 diz: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então, aqui o Senhor Jesus está nos dizendo que Ele deu a sua vida por nós e que nós também devemos dar a nossa vida para o nosso próximo. E mais à frente ele repisa que se você tem recursos suficientes para você viver,
e você vê que há um irmão que está passando necessidade, munamona munninyu omvela vela tem irmãos que estão em situação calamitosa, asina evela venle mwa itusa mas mulaponi você não mostra compaixão por eles, masinyu kama mukaliheria. como pode estar em você o amor de Deus? É o que ele está perguntando aqui. Motasheni ni pento ni na muluku ni kanda wanyuo. Então que ele nos termina dizendo que, filhinhos, Manaki sera himaka ira não nos anaka. limitemos a dizer que amamos uns aos outros, Ni himalele ni himaka pahi ni pentana. demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Ni hana woni hera seia ni miteko sovariwa. Não basta você dizer que você ama o seu próximo aqui ou fora deste lugar, Kovanwera ne pahi himera kini. se você não demonstra em atos práticos esse amor. Ni pento ne no. Então nós temos que, como cantamos aqui, você cantou, dá-nos um coração igual ao teu, Sisa meu ne mestre. mupalhanyu va wera puya nkivahe murima O ntoko problema nosso é em obedecer aquilo que são os mandamentos, aquilo que é a ordenança que Deus nos dá. Nto hiwera hu vanchene uiwelela ele masua hime aya puya ni himeraya. Porque a letra diz: ajuda-me a obedecer, ajuda-me a fazer a tua vontade. Porque para mim próprio é difícil. Mana para mim mansaka tu voli pavo. Nós precisamos entrar no adulão, pedir, clamar, Hini hano volo atulau volo para que esse vekela nosso upuela. coração de pedra seja transformado, seja trocado pelo coração do Mestre, do próprio Jesus. Para uira murima hu anluku kaleo pitikushi wa nikanne murima ntoko hapo ya Yesu. Então, enquanto os levitas cantam mais uma vez esta música, dá-me um coração igual ao teu, você vai fechar os seus olhos, você vai clamar com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, para que Deus te dê um coração igual ao dele, para que você tenha um coração obediente, porque todo o problema na nossa vida é a obediência. Quando nós nos resistimos a obedecer, aí estragamos tudo. Vamos cantar essa música. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. A igreja clame, clame, peça. Coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. dá-me um coração Igual ao teu, coração disposto a obedecer. cumprir com o teu querer. Dá-me um coração, Dá-me um
Deus Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor Jesus, nós nos esvaziamos nesta manhã, nos esvaziamos perante o Teu altar, Senhor. Nós clamamos pela Tua mão direita poderosa e pela ação do Teu Santo Espírito. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, nesta área da generosidade. Dá-nos um coração generoso, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração, Pai, que sinta compaixão pelo próximo, Senhor. Tira todo o egoísmo em nós, tira toda a ganância, toda a avareza, toda a forretice, Senhor, tira. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Lava-nos, Senhor. Enche-nos mais do Teu Santo Espírito, Pai, para que a nossa carne não tenha poder, não tenha ação contra aquilo que é obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua vontade, Senhor. Eu declaro sobre a igreja do Senhor, Pai, tempos de refrigério, tempos de transformação, tempos de adulão, Pai, transformação interior, nesta área, Pai, da caridade, nesta área da generosidade, do amor ao próximo, ao necessitado, Pai. Levanta, Pai, corações aqui nesta Tua igreja, Senhor, que serão, Pai, os primeiros em dar aquilo que podem compartilhar com o próximo, Senhor. Para que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz, Pai. Dá-nos entendimento daquilo que é a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos a viver no centro da Sua vontade, ó Deus, nesta área, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Continue cantando essa música, Pai. Continue clamando, porque o clamor do justo Deus ouve e responde. Mas você precisa clamar com entendimento, com verdadeira vontade de transformação. Você precisa tirar todo espírito de ofensa, espírito de ira, todo espírito de tristeza, espírito contrário ao Senhor que impede você ser transformado. Todo aquele espírito contrário ao Senhor, você precisa renunciar, você precisa repreender, para que o Espírito Santo faça a sua obra em si e você frutifique no Senhor, para que você entenda o que é acumular tesouros no céu e não aqui na terra. Cada vez que nós praticamos atos de generosidade, estamos verdadeiramente acumulando tesouros no céu, porque aquilo que nós acumulamos aqui na terra, a ferrugem, a traia, o ladrão pode roubar. Receba o entendimento em nome do Senhor Jesus.